É isso, e o Rede Verdade está começando recebendo hoje José Cassimiro Júnior, ele que é secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, nessa data especial que é o início da campanha eleitoral, do processo eleitoral de 2022, o pontapé inicial. Vamos agora, portanto, começar a nossa entrevista recebendo ele. José Cassimiro, muito obrigado por sua participação, bem-vindo. Bem-vindo, boa tarde para você, boa tarde a todas e a todos que estão assistindo o Rede Verdade. É um prazer estarmos aqui, levando essas últimas informações, as mais recentes, e tirando dúvida de você que está nos assistindo e tem aquela pergunta de coração para fazer. E com certeza o Felipe vai fazer aqui hoje e a gente vai responder para vocês. Antes de falarmos sobre a urna eletrônica, que está aqui conosco e que ela vai ser a protagonista também aqui junto conosco dessa entrevista, o que é que a legislação eleitoral fala sobre a propaganda eleitoral? O que é que está permitido acontecer a partir de hoje? Cassimiro. Isso não é muito bem a minha praia, isso é mais o pessoal da área jurídica, né? Mas a gente tem as resoluções que disciplinam a propaganda eleitoral, o que é permitido, o que é proibido fazer. Nós temos fiscais, você que está nos assistindo é um fiscal em potencial. Felipe falou há pouco aqui do aplicativo Pardal, que permite que você tire foto, faça vídeo e remeta para a Justiça Eleitoral qualquer tipo de propaganda irregular, qualquer tipo de ato irregular que algum candidato ouse fazer, para que os juízes eleitorais, os promotores eleitorais possam agir, atuar e apurar cada denúncia que chegou lá feita. Então você tem que ter cuidado com abuso de máquina da máquina administrativa, abuso do poder econômico, propagandas irregulares, impulsionamentos irregulares. Então tudo isso está sendo fiscalizado e bem fiscalizado pelos juízes e juízas, promotores e promotoras, pelos membros da Corte, do TRE, e qualquer irregularidade será apurada, como eu falei, e os culpados, aqueles que deram causa, devidamente punidos. Cassimiro, você está trazendo aqui dois modelos de urnas eletrônicas, elas que foram central no debate das eleições desse ano, o modelo, o processo de apuração, elas que vão ser o instrumento de votação desse ano. O que representam essas duas urnas eletrônicas? O processo eleitoral, ele vem sendo aperfeiçoado para o pleito desse ano? Isso aqui é um divisor de águas. A Justiça Eleitoral existe antes da urna eletrônica e depois da urna eletrônica. Nós estamos fazendo esse ano 26 anos que a urna eletrônica iniciou, eleição de 96 para prefeito, nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Nós usamos urna eletrônica pela primeira vez e a partir de 2000, apenas 4 anos depois, todas as mais de 350 mil sessões eleitorais do Brasil à época já estavam funcionando do início ao final com urna eletrônica. Então isso é um divisor de águas. Isso veio para expurgar do processo eleitoral completamente qualquer tipo de fraude, qualquer possibilidade de fraude, qualquer possibilidade de maculação do resultado. A urna e os implementos que vieram com ela, eu costumo dizer que a urna é só uma das barreiras de segurança. A nossa segurança não está focada só na urna eletrônica, ela é o hardware que garante a segurança, com os programas também que são instalados e que são auditados pelos partidos políticos, Polícia Federal, OAB. Todos que tenham interesse, os códigos-fontes estão disponíveis desde 4 de outubro do ano passado, você lembra disso, e vai ficar assim até o início de setembro, para que as pessoas possam auditar, verificar a lisura, a rigidez com que nós trabalhamos e garantir que o voto digitado aqui é o voto apurado. 26 anos de história, não preciso falar muito sobre isso, a nossa história depõe a nosso favor, sem que houvesse até hoje nenhum indício de alguma coisa que realmente merecesse apuração. A gente sabe que foi politizada a discussão, hoje em dia existe uma discussão política, sempre foi técnico-científica e sempre foi bom, porque o técnico-científico sempre trazia inovações, melhorias, sugestões de melhorias que nós implementamos na urna. A urna tem criptografia, tem assinatura digital, tem cálculo de hash, tem uma série de camadas, são mais de 30 camadas de segurança no processo inteiro para garantir a você, eleitor, a você, eleitora, que o voto que você digitar na urna vai ser aquele voto que vai sair no boletim de urna no final, apurado para os seus candidatos. Cassimiro, quais as garantias que o eleitor vai ter dessa computação do voto? Olha, a gente tem várias auditorias. Uma delas, como eu falei há pouco, auditoria do código-fonte. O que é isso? A gente pega todos os programas que vão rodar aqui e submete aos partidos políticos, OAB, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas, qualquer entidade dessa, universidades públicas com departamentos de TI, tem acesso ao código-fonte para ver. Esse código-fonte é uma receitinha de bolo que vai dizer tudo que a urna vai fazer. Então você vai olhar se ali dentro tem algum tipo de falha, intencional ou não, né?
ele fica exposto lá, depois ele é assinado em uma cerimônia específica no TSE, que deve acontecer esse ano no dia 2 de setembro. Então ele é lacrado, assinado digitalmente, por todos que se fizerem presentes, instalados nas urnas. Isso é a primeira auditoria. No dia que a gente vai preparar essas urnas, no dia da geração de mídias, que é a geração dos cartões dessa urna, a gente faz auditoria na cerimônia de geração de mídias. A gente faz auditoria também quando a gente vai fazer a inserção dos dados na urna. A gente imprime hash, imprime assinatura digital para comprovar que o programa que está nela é aquele que está lá que foi assinado no TSE. A gente faz votação de candidatos para saber que todos os votos digitados são computados, que é uma das dúvidas que a pessoa tem. Outra auditoria importantíssima, que antigamente chamávamos de votação paralela, que é a auditoria de urna em situação real de uso. Esse ano são 20 urnas que serão instaladas no espaço cultural e nós faremos a votação exatamente no domingo, começando às 8 horas, terminando às 17, em cédulas que já são preenchidas no sábado. A gente pega essas cédulas, digita na urna e no final a gente mostra que todos os votos que foram digitados na urna são os votos que sairão no BU, no boletim de urna, que é impresso no final, lembrando ao senhor e à senhora que está nos assistindo, que a apuração da sessão acontece na sessão, na urna eletrônica, e não no tribunal, no TRE ou no TSE, onde as pessoas imaginam que seja. Depois que a urna imprime o BU, o resultado daquela sessão está lá, guardado, imaculado. Ela imprime 5 vias em papel, que são assinadas pelos mesários e pelos fiscais presentes. Uma via fica com o presidente da sessão, a outra a gente afixa na própria sessão eleitoral, e 3 vias ficam arquivadas no cartório por 10 anos. Nós temos a obrigação de manter essas vias por 10 anos, para que se alguém tiver dúvida de algum resultado, alguém tem dúvida do resultado da eleição de 2014, vai nos cartórios, pede os boletins de urna, uma planilhazinha Excel, você soma os votos e confere se está tudo ok. Você está há quanto tempo na Justiça Eleitoral, cobrindo as eleições, participando desse processo? Como é que você vê essa discussão sobre a implementação do voto chamado auditável, o voto impresso? Você acredita que algum dia isso vai chegar a acontecer ou não há necessidade? Olha, eu tenho 31 anos de Justiça Eleitoral, caminhando para 32 agora em maio. Já fui da época da votação por cédula. Eu comecei na Justiça Eleitoral na votação por cédula e vi a urna eletrônica nascer, por isso que eu tenho tanto amor, tenho como uma filha. Ela inclusive nasceu no ano do aniversário da minha filha, então eu tenho 2 filhas que nasceram em 96, a urna e a minha filha. Então eu tenho muito amor por isso, eu estou num processo desde o começo, por isso que eu falo com tanta tranquilidade e sempre convido as pessoas a nos visitar no TRE, por isso. O voto impresso é uma decisão do Congresso, não da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não tem poder para, por si só, aprovar o voto impresso. E nós somos servidores públicos, cumpridores de leis. E a lei que for aprovada, eu tenho certeza que a Justiça Eleitoral fará o possível e tentará o impossível para fazer da melhor forma possível. Foi discutido há um tempo atrás, mas do jeito que era discutido, a gente achava que não ia trazer muito resultado, mas não foi uma decisão nossa, é uma decisão do Congresso que não deixou passar o voto impresso. O que eu posso dizer para o senhor e para a senhora é que essa urna aqui, que a senhora está vendo aqui agora na TV... Modelo 2020. O modelo 2020 já tem aqui do lado, filho. Está vendo aqui? É uma evolução do modelo anterior. Isso, aqui é o modelo anterior. Ela agora tem essa entradinha aqui do lado. Isso aqui já é pronto para a gente acoplar uma impressora externa para a impressão do voto impresso, se isso voltar a ser discutido no Congresso e for aprovado. Então a Justiça Eleitoral já está preparada para uma eventual adaptação ao voto auditável ou impresso. As 224.999 urnas 2020 que foram produzidas esse ano aqui no Brasil, todas elas já vêm com essa predisposição para colocar uma impressora, se houver a discussão e aprovação do voto impresso, e também vem do outro lado para a gente colocar um módulo, que é uma evolução que a evolução tecnológica da urna permitiu também, que a gente possa acoplar um módulo para a votação do tetraplégico, por exemplo. Um scanner de cabeça ou com um eye tracking, um scanner de eye, um mouse de cabeça ou um scanner de olho, a gente pode propiciar ao eleitor tetraplégico que ele vote sozinho, sem a ajuda de ninguém, garantindo o sigilo do voto dele, como todos nós temos um direito. Essa acessibilidade já existe? Existem vários aspectos, desde o modelo 96, que ela vem com braille. A partir de 2000, a gente permite acoplar um fone de ouvido aqui para o eleitor cego, para ele poder ouvir os números que ele está digitando, e esse ano vai ter a sintetização do nome do candidato em que ele votou, então ele consegue votar sozinho. Ela tem braille ali, tem a marca de 5, tem fone de ouvido, tem esse ano também uma intérprete de Libras, a gente pode ver mais tarde aqui, um intérprete de Libras falando cada cargo que você vai votar. Então o eleitor que é alfabetizado em Libras, mas que não é alfabetizado em português, vai poder entender qual é o cargo que ele está votando a partir dessa intérprete de Libras que vai aparecer em todos os modelos de urna nessas eleições também.
Então, o TSE se preocupa muito com isso. A gente tem a obrigação e o dever de oferecer ao eleitor, a pessoa com deficiência, melhores condições para que ela possa votar. Lembrando, inclusive, Felipe, que elas têm até o dia 18, se você tem dificuldade, uma pessoa com deficiência pode transferir para qualquer seção do estado da Paraíba e transferir para que você possa votar mais perto de casa, para que você possa votar com mais tranquilidade, em uma seção mais acessível. É um direito seu. Termina quinta-feira agora, dia 18, mas você pode ir no cartório eleitoral e requerer essa transferência temporária para essas eleições só, depois volta ao normal, mas até o dia 18 você pode requerer isso também. Excelente. Cassimiro, vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa, porque a Rádio Arapuã FM, uma cadeia de rádios espalhada por toda a Paraíba, realiza nesse momento um debate entre os candidatos ao governo da Paraíba, propiciando aí ao eleitor paraibano ouvir as propostas que esses postulantes ao Palácio da Redenção têm para apresentar ao povo e aos eleitores da Paraíba. Vamos aos estúdios agora da Rádio Arapuã ver o que está acontecendo nesse último bloco do debate entre os candidatos ao governo da Paraíba. Sistema Arapuã, mais uma vez, os nossos cumprimentos. Eu fico muito feliz de poder, sempre que tenho essa oportunidade, de conversar de ponta a ponta do nosso estado com os milhares e milhares de paraibanos que saberão fazer a distinção de uma candidatura que não é aventureira, que tem 30 anos de vida pública, vereador, prefeito, deputado federal, senador, vice-presidente do Senado, sei como fazer, faremos em compartilhamento com uma gestão democrática, a partir das próprias escolhas dos nossos futuros gestores, e isso é fundamental para que nós continuemos a receber os percentuais do Fundeb. Eu lastimo a ausência de João ausente Azevedo, porque também fui convidado como vice-presidente do Senado para a solenidade de hoje, pedir desculpas, porque muito mais importante seria conversar com a nossa população. E é exatamente por essa razão que aqui estou. Também não vendo gato por lebre. Eu quero dizer a Nilvan que eu fiz uma pergunta simples e para a resposta que deveria ser simples. Nilvan, você responde a uma ação criminal? Sim ou não? Sim. Tem lá os 3 artigos aqui, qualquer uma pessoa, inclusive o próprio Nilvan pode dizer que abre esse sigilo da ação na qual ele foi denunciado no 184, no 175 por fraude no comércio, no artigo 71 e o 184 por falsificação. Simplesmente foi uma pergunta direta, objetiva, para que nós esclareçamos. Mas o mais importante é pedir a você, meu amigo, minha amiga, o voto de confiança. A mim, a minha professora, companheira de chapa, Maísa Cartacho, ao senador Ricardo Coutinho, e àquele que haverá de mudar, de fato, os destinos do nosso país, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Paraíba tem pressa de ser feliz. Lula lá, vem cá. Agora 2 minutos para as suas despedidas, Nilvan Ferreira. Veneziano, tua ficha corrida é complexa, Veneziano. Não compara a tua vida, teu passado com o meu. Portanto, aí um trecho do debate com a participação do senador e candidato veneziano Vital do Rego. Estão participando desse debate os candidatos, a candidata Adjane Simplício, do PSOL, e os candidatos Pedro Cunha Lima, do PSDB, Nilvan Ferreira, do PL, e veneziano Vital do Rego, do MDB. O governador João Azevedo não participa do debate e, por meio de nota enviada ao sistema Arapuã, comunicou à Rádio Arapuã e aos ouvintes que não participa do debate entre os candidatos ao governo da Paraíba, porque está em deslocamento para Brasília para estar presente na posse do ministro Alexandre de Moraes, que hoje assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Agora vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com a nossa entrevista com o secretário de Tecnologia da Informação, José Cassimiro Júnior, que vai trazer mais detalhes aqui sobre a urna eletrônica.